Boa tarde, Amanda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Maxilene. Boa tarde, todo mundo. Podem dizendo, se apresentando aí, dizendo de onde vocês são, se são daqui de Santarém mesmo. Enquanto a gente espera o Raelson entrar. Boa tarde, todo mundo que está entrando. Boa tarde. Marília, Araraquara, São Paulo. Um abraço, Marília. Maxilene de Altamira, professora Maxilene, boa tarde. Quem for entrando pode ir se apresentando, dizendo de que cidade é, para a gente se conhecer, né? Também. Será que o Helmut já entrou? Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Ainda não, vamos esperar o Helmut entrar. Onde está esse rapaz? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline de Monte Alegre, Pará. A internet do Helmut não tá boa. Boa tarde todo mundo. Helmson, será que ele já apareceu por aqui? Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Everton. Estamos esperando o nosso convidado entrar aqui. Tá com um probleminha de internet. Boa tarde, Evelyn. Entrou o Helmson. Vamos convidar aqui o Helmson para participar desse bate-papo com a gente. Olá, Helmson, boa tarde. Menino, que a internet está muito boa. É, né? São as coisas que a gente passa aqui no nosso Parazão. Boa tarde a todos os presentes, né? Quem for entrando aí pode se apresentar, dizer de que cidade é. Bom, Elmson, muito obrigada por aceitar o convite para poder participar da live. Para contextualizar quem está passando aqui pela primeira vez, né? Eu sou a professora Amanda, professora do Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas, da UFOP, né? Coordenadora do grupo de estudos e atividades socioambientais. E nós estamos aqui para fazer, durante a quarentena, estamos fazendo um conjunto de lives, né, relacionadas com a temática ambiental, com as disciplinas que eu trabalho e também com as temáticas que o grupo trabalha, tá bom? Então, hoje nós vamos discutir sobre uma temática que é muito importante e que nós precisamos contextualizar nesse momento, né? Para isso, eu convidei o mestre Raelson de Souza Costa, engenheiro sanitarista e ambiental formado pela UFOPA, um egresso da nossa universidade. Com muito orgulho nós temos você aqui hoje, viu, Raelson? Especialista em saneamento pela Universidade Estácio de Sá e mestre em recursos hídricos pela Universidade Federal do Pará. Então, temos muito orgulho de ter você aqui. Raelson também trabalha numa empresa privada de mineração aqui no oeste do Pará. Então, obrigada, Raelson, por ter aceitado o convite, né? E para a gente ter esse bate-papo aqui, que é muito importante sobre educação ambiental. Lembrando aos que estão presentes aí, essa live é então, aguarde até o final para a gente liberar o e-mail e quais informações que vocês precisam mandar para a gente para ter emissão do certificado, ok? Boa tarde, Raelson. Boa tarde, estou ouvindo. Voz maravilhosa. Não, eu que agradeço pelo convite. Já estava em débito já faz um tempinho, né? Já tinha me convidado, mas agora estou preparado, né? Passei por uns perrengues aí, mas já estou de boa.
E eu fico muito Bom, feliz em contribuir, porque, querendo ou não, eu iniciei minha jornada junto com a UFOPA, né, assim como alguns colegas que estão nos assistindo, e é bom a gente repassar os conhecimentos adquiridos, né? Então, a gente está em constante evolução. Fico muito grato pelo convite, tanto por você quanto pela instituição, pela UFOPA, e por todos os demais que estão assistindo. Eu espero que a gente possa contribuir e, principalmente, a gente buscar formar cidadãos mais comprometidos com as questões ambientais, sanitárias, principalmente no cenário que nós estamos vivendo hoje, né? hum, é isso mesmo, Raelson. Então, para a gente explicar um pouco para todo mundo que essa live, como foi que a gente configurou, né? Nós construímos essa live de forma coletiva, é o nosso primeiro formato de live em forma de bate-papo, perguntas e respostas para a gente trazer aqui. Então, nós coletamos perguntas ao longo de algumas semanas sobre a educação ambiental. Queríamos saber o que as pessoas queriam saber sobre a temática de educação sanitária e ambiental e vamos trazer aqui algumas dessas perguntas. E também a opinião de outras pessoas sobre a temática, porque quem somos nós para falar de educação ambiental sozinhos, não é mesmo, Raelson? Ainda mais quando a gente fala de educação sanitária e ambiental, que depende da coletividade. Então, para a gente começar, Raelson, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com educação sanitária e ambiental. Bom, desde quando eu estava na graduação, né, sempre tive um contato bem direto com essas questões de educação ambiental, educação sanitária, entre outras. Mas atualmente eu tenho trabalhado um pouco com relação às temáticas, principalmente com a temática da educação ambiental, em que foi o meu foco mesmo do mestrado. Então, eu trabalhei com a educação ambiental numa linha de pesquisa que era gestão de recursos hídricos. Então, eu busquei trabalhar com essa educação, porque é tão importante na nossa região, que é uma região tão rica hidricamente, mas, infelizmente, a gente não dá um certo valor e não cuidamos dos recursos naturais da maneira que deveríamos. Então, pensando nisso, eu trabalhei um pouco sobre educação ambiental, principalmente com o objetivo principal, que era fazer com que mudasse um pouco os conceitos socioambiental, os conceitos deles com relação à temática recursos hídricos e o quão importante é para a sociedade atual, que são as nascentes das nossas regiões. Porque aqui na região, que eu trabalhei na região de Rurópolis, que é uma região rural, bem rica hidricamente, mas quando chega no período do verão, acontece a escassez de água, que são abastecidos basicamente por nascentes lá. Então, precisava e ainda precisa ainda continuar com essas atividades em que as pessoas venham mudar esse contexto de recursos hídricos e passar a respeitar mais o meio ambiente. Então, eu trabalhei com educação ambiental com foco nas mais variadas esferas, tanto nas escolas, na comunidade, também com as questões da gestão pública de Rurópolis, onde nós tivemos participação de secretários de meio ambiente, secretário de saúde e secretário de educação, juntamente com o prefeito e a vice-prefeita de Rurópolis, nesse intuito de se aplicar esta metodologia e fazer com que as pessoas tivessem um despertar, porque a educação ambiental é isso, é buscar o despertar, o interesse das pessoas na temática, porque quem somos nós, né, como você mesmo disse, para impor algo, a gente tem que fazer o despertar, essas pessoas têm que ter o interesse de querer mudar a realidade de quem está inserida. Então, pensando nisso, eu trabalhei com atividades de uma ação, a minha pesquisa, na verdade, foi uma pesquisa de ação existencial, ou seja, eu me inseri na comunidade como um membro mesmo daquela região e nós coletivamente montamos uma estrutura de estudo. Essa estrutura foi basicamente através de atividades, de workshop, visitas práticas em nascentes, em uma fazenda onde se faz a conservação e a preservação das nascentes através de cercar as áreas de nascente, fazer o reflorestamento e a recuperação das matas ciliares. Então foi bem interessante e a gente viu que a população em si, ela teve o interesse de participar, ela quis participar. Então isso que é importante. E os resultados foram gratificantes, visto que as pessoas querem e devem mudar as suas realidades e principalmente por lá ser as nascentes, ela ser foco de abastecimento de água nas propriedades. Então, a água não está lá só por questão do consumo próprio, como para a questão de
abastecimento para os animais, nas suas baias. E tem interessante que ela tem uma comunidade também, que ela faz abastecimento da comunidade com água proveniente de nascente. Então, já é um despertado interesse em se preservar essas regiões. Então, basicamente, eu tive um resultado bem positivo pela busca e pelo interesse, e principalmente do poder público, que hoje em dia o poder público, infelizmente, ainda fica bem defasado com relação a essa temática. Até mesmo por questões políticas que não vem ao caso aqui, mas infelizmente a gente vê essa necessidade do poder público estar mais elencado. As escolas em si, os alunos, a comunidade, então foi gratificante, foi positivo. Então, basicamente, a minha experiência com relação ao meu mestrado, que foi a pesquisa de duração de 1 ano, não foi nem 6 meses, foi 1 ano lá na comunidades, nas propriedades, conhecendo a realidade local, que são basicamente formados por pessoas provenientes de outros estados, então outra cultura, vieram para cá, se instalaram e aplicaram todo o seu conhecimento, tanto empírico, conhecimento mesmo já enraizado, então precisavam mudar esse conceito socioambiental. Inclusive, até hoje, ainda participo de ações lá junto com as escolas, que eu acho que a educação ambiental ela não é uma atividade só do agora, ela é constante, tem que ser diária, tem que se praticar diariamente, constantemente, e enraizado em toda a estrutura escolar e das sociedades. Legal, Raelson. Isso mesmo que eu ia te perguntar, se teve continuidade depois da atividade. É bom a gente saber que teve continuidade e que você continua contribuindo, né, para a realização da educação ambiental lá no município de Rurópolis. Bom, como a nossa temática aqui é educação sanitária e ambiental, e você é sanitarista, você poderia falar para a gente um pouco se há diferença entre um conceito e outro, onde se encaixa os conceitos de educação sanitária, se está dentro de educação ambiental? Bom, quando nós temos que ter clareza que quando nós estamos falando de educação sanitária, o nome já diz, né? Sanitária vem proveniente da questão de saúde. Então, as educações sanitárias, elas são provenientes dessa temática. São atividades educacionais em que se buscam incentivar as pessoas a um autocuidado da sua saúde, do seu bem-estar, dentro do local onde está inserido. Então, por exemplo, tem educação ambiental dentro de casa? Sim, a educação dentro de casa tem que ser constante. Nós temos que formar cidadãos capazes de querer trabalhar com essa variável e buscar e se sanear e ter um ambiente salubre. Isso está ligado ao quê? A questão do saneamento. Nós temos que ter um ambiente onde nós temos que cuidar dos resíduos sólidos, do esgotamento, da questão da água que nós consumimos, do ar que nós respiramos diariamente. Então, são atividades pode não ser tão grandiosa aplicada dentro de casa, mas que em contribuição com todos, os resultados são sempre positivos. Então, um dos objetivos principais da educação sanitária é buscar resultados positivos voltados para a saúde e para o bem-estar da sociedade, das pessoas mesmo. Então, nós estamos falando de ser vivo, de pessoas e da sua saúde em si. E é importante elencar aqui que a saúde ela não tem que ser terceirizada. Você não pode pensar em saúde e pensar só em médico, só em dentista, só no pessoal da saúde. Nós temos que pensar que nós, quando seres vivos, nós somos os principais responsáveis pela nossa saúde. Então, nisso, dentro de casa, nós temos que saber como acondicionar os resíduos sólidos, como fazer a manutenção das caixas d'água, como ter um hábito de higiene, porque a educação sanitária ela é toda no dia a dia. Então, nós temos que formar cidadãos que venham pensar mais na questão de saúde e mais diretamente ao nosso dia a dia, tanto dentro de casa, na empresa onde nós trabalhamos, na escola onde nós convivemos. Nós temos que cuidar desses locais. Então, são essas atividades. É educação sanitária voltada para a questão da nossa saúde. E quando nós estamos falando de educação ambiental, o nome já diz, né? Proveniente do meio ambiente. E o meio ambiente nada mais é que um conjunto das mais diversas variáveis. E quem é o ser humano no meio ambiente? É só mais um que faz a parte dele, né? Então, pensando nisso, a educação ambiental ela é um elo bem maior. Então, nós temos que trabalhar com diversas variáveis e formar cidadãos capazes de desenvolver atividades sustentáveis.
que é uma atividade sustentável? É nós sabermos consumir os recursos, saber que nós estamos inseridos no mundo e nesse meio nós vamos consumir esses recursos. Só que nós temos que consumir de maneira responsável, consumir o hoje sem comprometer o amanhã. Então a educação sanitária está ela está elencada dentro da educação ambiental, só que nós temos que lembrar que a educação ambiental ela é ampla. Ela não é só o ser vivo, só nós quanto saúde. Nós temos que pensar em todos os seres vivos, porque nós somos só mais um no meio ambiente. Nós somos um conjunto ligado, né, um elo interligado entre si. Então, basicamente é isso. Ok, Raelmison. E na tua opinião, assim, quais são os campos, os lugares aonde nós podemos implementar, né, e empregar tanto a educação ambiental como a educação sanitária? Eu vou começar um pouco com a educação ambiental, que é a maneira geral. Então, quando nós estamos falando em educação ambiental, nós estamos trabalhando com questões socioambientais. Ou seja, não é só nós fazemos parte de uma sociedade, tanto a questão da sociedade, do meio ambiente, das mais variáveis. Então, quando nós estamos pensando em educação ambiental, ela pode ser empregada nos mais diversos setores. Foi até pensando nisso que eu busquei implementar a minha educação ambiental numa área tão pouco explorada, que é as nascentes no ambiente rural. Porque a pessoa fala em educação ambiental, geralmente corre para as áreas urbanas, para as escolas, mas esquece que educação ambiental são atividades práticas, são atividades teóricas, que têm como objetivo fazer com que nós formamos cidadãos capazes de desenvolver atividades sustentáveis. Então, pode ser empregado na zona rural, pode ser empregado na zona urbana, pode ser empregado dentro de uma escola, pode ser empregado dentro de uma comunidade, ou até mesmo dentro de uma cidade de maneira geral. Basta sabermos como nós estamos trabalhando e o que nós estamos querendo realmente efetivar como objetivo. Então, tudo é questão de objetivo. Então, por exemplo, o meu objetivo principal do meu mestrado era recuperar as áreas de nascente. Então, eu busquei interagir. Quem é que causa a destruição dos meios das nascentes? São questões antrópicas, são os homens. Então, nós temos que mudar a nossa concepção quanto ser vivo e implementar a importância daquela nascente para aquela comunidade. Então, é isso. A educação ambiental ela é buscada para modificar, para induzir as pessoas a mudar os seus hábitos diários com relação à questão socioambientais. Já a educação sanitária, ela pode ser empregada dentro de casa mesmo. Você não precisa de uma comunidade inteira. Você pode fazer a sua parte. Então, dentro de casa, por exemplo. Já trabalhei com crianças. Crianças é interessante trabalhar com a educação sanitária, porque você constrói um ser humano que eles pensam mais na saúde, nas suas ações e nas suas reações. Então, dentro de casa, saber acondicionar os resíduos, saber fazer a limpeza do seu quintal, porque nós sabemos, por exemplo, o mosquito da dengue. Todo mundo sabe que é anual. Todo período do ano pode ter mosquito da dengue. O que nós fazemos? Nós fazemos uma atividade para evitar a proliferação desses vírus, que é não deixar, desses mosquitos, que é não deixar, por exemplo, os recipientes acumular água. Então, isso aí já é uma pequena atividade de educação sanitária, que está pensando na sua saúde, na saúde coletiva. Então, a caixa d'água, não deixar acumular, fazer limpeza de 6 em 6 meses, manter o ambiente limpo para não ser proliferadores de vetores como insetos e outros patógenos, por exemplo. E até mesmo a questão de saber aonde despejar os recursos, por exemplo, de águas cinzas, que são aquelas provenientes das torneiras. Por quê? Porque ele pode ocorrer uma contaminação das veiculações hídricas, proveniente, por exemplo, de ter verminoses, outros patógenos que vêm ao caso na saúde do ser humano. Então, a educação sanitária ela pode ser empregada dentro de casa, ela pode ser empregada nas escolas, como um meio constante, ela pode ser empregada até mesmo numa empresa privada, que é no setor, por exemplo, onde eu trabalho. Aqui a gente tenta o máximo possível, cada um faz uma parte, ter uma questão social e principalmente a importância da saúde, nosso bem-estar do dia a dia. Então, ela pode ser empregada nos mais diversos setores, só que nós temos que pensar uma coisa interessante. Quando nós estamos pensando em aplicar a educação sanitária, nós temos que buscar ferramentas para fazer essa implementação no local onde nós queremos trabalhar.
Por exemplo, nas escolas, é com criança, é com jovem, é com adulto. Dentro de casa, as pessoas, dentro de uma empresa, por exemplo, que tem as mais variadas pessoas inseridas, conhecimentos empíricos, conhecimento já entrelaçado, que é difícil mudar a sociedade. Então, nós temos que pensar quais são as melhores ferramentas que vamos fazer isso. Seja através de um folder, seja através de um workshop. Então, são atividades que têm que ser constantes, de acordo com a característica social que nós estamos trabalhando. Acho que é muito interessante, Rayama, se você ter colocado essa questão das ferramentas, né, que devem ser utilizadas para se aplicar tanto a educação sanitária ou a educação ambiental. Uhum. Você, como educador, seja um educador ambiental ou ainda um educador sanitário, achar que vai pegar uma ferramenta, trabalhar uma ferramenta e vai multiplicar para os diversos públicos-alvos. Para cada um do seu público, você vai ter que desenvolver ferramentas diferentes, vai ter que adequar o vocabulário, isso é muito importante. Eu imagino que você, como fez educação ambiental no contexto rural, teve que ter toda uma adequação, né, para se comunicar com as pessoas, a forma de se comunicar e tudo. Então, por exemplo, às vezes as pessoas acham que fazer um folder, fazer uma cartilha, você está fazendo automaticamente educação ambiental. Uhum. Mas sabe, por exemplo, se as pessoas que vão receber aquele material sabem ler, né? Então, toda essa configuração de conhecer o seu público-alvo quando você vai trabalhar é de fundamental importância para poder implementar o processo de educação, né? Seja ela sanitária ou seja ela ambiental. Ambiental. É verdade. Diga. Vou falar. Não, pensando nisso também, quando eu trabalhei lá na zona rural, eu busquei trabalhar com educação ação existencial, ou seja, eu busquei ser mais um participante da comunidade. Então, o primeiro passo que eu fiz foi me inserir na comunidade como morador daquela região, um conhecedor daquela região, para buscar conhecer as características de cada um. Quando ia trabalhar nas escolas, era uma metodologia. Quando ia trabalhar com a comunidade geral, que eram as demais pessoas, era outra metodologia diferente. Quando eu ia trabalhar com os gestores públicos, já era implementado outro tipo e outra característica de metodologia. Então, conforme você disse mesmo, a primeira parte é identificar o público que nós estamos trabalhando e saber transmitir a informação, porque a transmissão de informação hoje é o principal elo das coisas não ir para frente, porque você trabalha uma metodologia totalmente diferente. Por exemplo, que trabalham com jovens, trabalhar com crianças, são coisas diferentes. Então, você trabalhar com metodologia diferente. Então, é importante isso, principalmente para as pessoas que querem entrar nessa área. Exatamente. Bom, e aí teve um outro aspecto também. Um outro ponto importante para a gente falar aqui, que não sei se a gente toca mais para baixo, mas é muito importante logo a gente falar, é que a educação ambiental, ela pode partir do educador, mas é importante que ela emerja junto com a sociedade. Né? A sociedade tem que identificar aquela demanda da necessidade de se fazer tanto a educação sanitária quanto a educação ambiental, porque você, como uma pessoa que está elaborando um projeto, executando um projeto, se a ideia for 100% sua e as pessoas não tiverem uma contribuição naquela ação, como você bem falou, quando terminar o projeto, aquilo vai acabar, o processo educacional não vai continuar e a educação, tanto sanitária como ambiental, tem que ser continuada, né? São sementinhas que a gente está plantando. E aí é interessante uma das suas falas que você fez agora há pouco, que sobre o campo de atuação, aonde eu posso implementar tanto educação sanitária como educação ambiental, é o mais diverso possível. Vai desde os nossos domicílios, as escolas, as praças públicas, a instituições privadas. E foi justamente sobre a questão das instituições privadas que chegou uma pergunta para a gente. Por que será que as instituições privadas, a gente observa menos a questão da educação ambiental e educação sanitária nessas instituições? Por que elas recebem menos materiais para isso? Você tem alguma colocação a respeito disso? Eu quero iniciar fazendo uma analogia assim, com a questão de por que se deve fazer essa educação sanitária tanto no setor público quanto no setor privado. Nós temos que lembrar que quando investir em educação sanitária ou educação ambiental, ela é tão mais barata do que você fazer futuramente um projeto para recuperação de área degradada, um projeto de saneamento ou qualquer outro tipo. Então, é muito mais em conta você formar cidadãos responsáveis pela questão da saúde e do meio ambiente do que depois ter que remediar. Então, se hoje em dia as instituições,
as instituições privadas, eu acho que depois dessa pandemia, elas vão pensar um pouquinho, ou eu espero que passe a pensar um pouquinho mais nessa questão de se implementar a educação sanitária. Porque na empresa privada, eu falo isso porque eu tenho experiência na empresa privada, eu trabalho no setor privado, então a diferença, tanto social quanto nos estudos, ou seja lá no que for, a diferença de um ser para o outro, ela acaba que se sobressaindo ao bem comum, que é ter um ambiente salubre, ter um ambiente que é saudável e sustentável, entre outras variáveis. Então, eu penso assim que as instituições privadas hoje, elas emitem, ela recebe menos materiais de educação sanitária, é porque até hoje elas não tinham ainda percebido a importância e o quão grave é essa ausência da educação sanitária. Então, é muito ausente ainda o setor privado quanto responsável por formar cidadãos, porque não é porque é uma empresa que ela não é responsável pelos seus empregados. Então, eu imagino que a partir de hoje, a partir de agora, na nossa realidade, todo mundo vai buscar uma implementação maior com questão de higiene, questão de educação sanitária mesmo, do que foi anteriormente. Foi negligenciado. Na verdade, é uma negligência que o setor público, o setor privado faz, porque até então as demandas sanitárias eram menores. Então, hoje em dia, por exemplo, com a pandemia, a falta de uma educação sanitária, das pessoas ser responsáveis por se higienizar, usar uma máscara, usar um EPI, o cuidar do seu domicílio, dos seus empreendimentos. Então, infelizmente, hoje, essas empresas, elas têm um poder ainda de se aplicar a educação sanitária, porque até então eram atividades que não eram lucrativas, porque o setor privado ainda, infelizmente, ainda se pensa muito no lucro, na economia. Então, se investir em educação sanitária é menos, teoricamente, é menos importante do que se investir, por exemplo, numa atividade de reciclagem, com uma pessoa aumentar mais o seu poder dentro da empresa, de conhecimento, daquela atividade que faça. Então, hoje a gente se viu que não, que a ausência da educação sanitária hoje em dia foi o principal responsável, por exemplo, da pandemia não estar nos atingindo. Então, eu acho que falta mais responsabilidade social das instituições privadas quanto à educação sanitária e educação ambiental. Eu noto que em Itaituba, por exemplo, onde eu trabalho, tem algumas empresas, inclusive tem uma colega nossa que está assistindo, né, que eles investem bastante nessa questão de educação nas empresas privadas. Então, eu acompanho as atividades de educação privadas. Então, as empresas já estão buscando um pouquinho mais de inserir um pouco mais as atividades ambientais dentro das suas empresas, porque hoje em dia uma empresa ela tem que ser autossustentável. Então, tem que pensar numa responsabilidade ambiental também. Então, hoje o principal impedimento das instituições privadas de se aplicar a educação sanitária ou a educação ambiental ainda é sua ausência das suas responsabilidades quanto a questões ambientais mesmo. Entendi. Eu acho que uma forma bem didática da gente explicar a importância da educação sanitária, não só da educação ambiental, é, por exemplo, como se você escova os dentes, né? Se você escova os dentes todos os dias, você vai manter a saúde do seu dente. Mas se você não cuida dos seus dentes, não mantém a sua higiene bucal, você vai ter que ter um gasto e uma dor muito maior depois com a recuperação daquilo que você não cuidou, né? Então, trabalhar com educação sanitária e ambiental é trabalhar na prevenção. E também utilizar para a resolução do problema, logicamente, depois. Agora, ainda falando sobre a questão das empresas, eu acho que é importante também a gente trazer aqui a questão da não obrigatoriedade das empresas de se fazerem isso. Porque, por exemplo, as escolas, elas são basicamente obrigadas, por meio da Política Nacional ambiental, né? Aonde se é um instrumento que deve acontecer de forma transversal em todos os níveis de ensino, desde o ensino básico até o nível superior. Então, isso faz com que as escolas tenham uma a maior utilização de ações de educação ambiental e sanitária, né? As empresas não. E eu trouxe uma opinião externa aqui, como eu tinha falado anteriormente, ontem eu estava postando, essa live é de construção coletiva, né? E aí eu fui procurar algumas
pessoas também que trabalham em instituições privadas para perguntar por quê. E eu tive um retorno de uma consultora ambiental que atua no sul do Pará, né, em diferentes empresas. Ela presta consultoria para as empresas. E ela trouxe um aspecto muito importante. A maioria das empresas não tem um sistema de gestão ambiental cadastrado pela ISO, né? E quando a empresa tem esse sistema de gestão ambiental implementado, ela se torna obrigada a fazer para manter a certificação da ISO. E aí ela acaba executando. Como a maioria das empresas não tem uma certificação, não tem um sistema de gestão ambiental implementado e acaba enxergando investimentos em educação sanitária e ambiental como ônus e não como recuperação de um passivo ambiental e social que ela pode vir a causar, né? Acaba que não se torna prioridade dentro das suas atividades, porque gera custo e não gera receita. Então, olhando para esse lado também, a gente compreende mais por que que a educação sanitária e ambiental não é tão empregada no poder privado. Porém, como você bem falou, a partir de agora tem que se observar a importância desses dois segmentos para a prevenção, não só da segurança e saúde do trabalhador, mas também como responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Então, isso tem sido cada vez mais discutido. Então, caminhamos aí como talvez como um legado positivo do que está acontecendo agora, né? Uma maior responsabilidade socioambiental das empresas para a implementação de educação sanitária e ambiental no seu contexto de trabalho. Eu acho importante te ressaltar também que não só as instituições privadas, elas se ausentam também na questão de educação ambiental. Porque a gente sabe que nós temos a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a PNEA, né, de 99, e sabemos que, por exemplo, que as escolas, essa educação tem que começar desde o nível lá dos primeiros níveis, né, da educação infantil, educação ensino fundamental, médio, superior e assim por diante. Tem que ser constante. Só que quando a gente vai buscar, por exemplo, nas escolas, se realmente essa política está sendo implementada, a gente vê um déficit muito grande ainda. Principalmente, por exemplo, nas escolas rurais, onde eu trabalhei. Então, eu observei que os professores ainda precisam ainda de uma um maior treinamento voltado para essas áreas, para se buscar implementar dentro das suas aulas. Porque, assim, a educação ambiental ela não pode ser implementada só nas áreas ambientais. Elas têm que ser implementadas em todas, pode se implementar em qualquer área do ensino fundamental, ensino médio. Basta a gente buscar metodologias para a gente se aplicar e buscar construir cidadãos, né? Porque nós estamos trabalhando com crianças, por exemplo, nós estamos num processo de construção. E já quando nós estamos trabalhando com adulto, nós estamos num processo de reconstruir esse ser humano quanto pessoas. Então, são duas características diferentes, mas que ainda o poder público se ausenta. Ainda é bem ausente essa questão da educação ambiental, questão sanitária, e é como a política nacional, por exemplo, de resíduo sólido, qualquer outra política. Ainda vemos que falta muita coisa para melhorar. E principalmente das pessoas quererem melhorar, né? O setor público mesmo está mais participativo. Então, eu acho importante elencar isso, que hoje em dia ainda se valoriza muito pouco a questão ambientais, da educação ambiental, tanto no setor público quanto privado. Mas eu espero que nós começamos a trilhar novos caminhos, né, principalmente de valorização dessas áreas, que é tão importante quanto qualquer outra. Ok. Bom, já que você mencionou aí a questão de ferramentas, de responsabilidade das empresas, do poder público nas escolas, eu queria saber, assim, na tua opinião, quais são os principais desafios para se implementar a educação sanitária e ambiental, seja dentro ou fora do contexto escolar? Quais são os principais desafios, na tua opinião? Na minha opinião, assim, um dos principais desafios é fazer com que isso seja diário. Então, não é só responsabilidade por exemplo, de uma escola. Não é só responsabilidade do professor. Nós temos que trabalhar tanto com a questão dos alunos, quanto a questão dos pais, a questão da comunidade de maneira geral. Então, hoje, um dos principais objetivos que eu vejo nessa questão da educação ambiental é essa interação entre os mais diversos setores, esse flutuamento, essa troca de conhecimento. Então, tem que buscar uma maneira de fazer com que as pessoas interajam. Por exemplo, os jovens é uma fase difícil da vida, né? Então, eu fui jovem, eu sei perfeitamente como é que é as coisas. Então, é difícil, nós estamos numa fase muito tecnológica. Então, tem que buscar ferramentas em que busque
o interesse mesmo das pessoas em querer se inteirar mais dessas atividades. Então, os alunos de ensino fundamental é bem mais fácil, as crianças, porque uma criança numa brincadeira, numa atividade, num workshop com interação, elas chegam em casa e falam assim, papai, eu vi na escola que tem que limpar a caixa d'água de 6 papai, eu vi isso, vi aquilo. Já o jovem, não. Quem participou de uma palestra de educação ambiental sabe a dificuldade que é de se trabalhar com jovem. Então, ter a atenção de um jovem é uma coisa difícil. Então, você tem que buscar tecnologias, não é nem buscar tecnologia, é buscar trabalhar com uma tecnologia para ter esse interesse dos alunos, por exemplo, do ensino médio. E quando nós trabalhamos nos desafios, por exemplo, dentro de casa, que é difícil trabalhar dentro de casa, mas você pode trabalhar internamente, você pode trabalhar com as crianças levam para dentro de casa. A criança leva tudo dentro de casa, todo o conhecimento adquirido chega dentro de casa. Então, é um projeto de reconstrução, e reconstruir um ser humano é difícil, gente. É difícil, mas não é impossível. Você pode plantar a sementinha. Essa sementinha é o suficiente para ela continuar a proliferar e cada dia mais buscar um interesse. Então, por mais pequeno que seja a sua ação na educação ambiental, você tem que pensar que aquela ação, por menor que seja, ela tem uma importância imensurável. Porque se a pessoa tem a responsabilidade de cuidar da sua caixa d'água de 6 em 6 meses, isso é uma ação que vai evitar muita coisa na casa da pessoa, muitas coisas na casa da pessoa. Então, o principal desafio hoje que eu vejo é buscar esse interesse de cada elo, de cada etapa, de cada faixa. Então, é difícil, mas não é impossível. Então, você tem que buscar. Principalmente tem que ter vocação. Não adianta você querer fazer educação ambiental se você não tem interesse. Se você não é aquela pessoa que repassa conhecimento, que repassa o desejo da pessoa se espelhar em você. Você é o espelho. Então, se você chega lá para fazer educação ambiental e você está fazendo por obrigação, pode ter certeza que não vai para frente. Não vai. Você tem que gostar daquilo que faz. E eu falo isso porque eu conheço a senhora e eu sei que a senhora gosta de educação ambiental e é uma pessoa que inspira muitos alunos. Então, eu acho difícil ter um aluno que não se inspirou em educação ambiental em você. Então, é isso que nós temos que ser. Nós temos que ser espelho para as demais categorias, seja aluno, seja jovem, seja criança, seja adolescente, seja adultos ou idosos. Nós temos que trabalhar incansavelmente, né? Porque é uma área que precisa de muito ainda se melhorar. Poxa, Rael, muito obrigada. Fiquei lisonjeada agora. E assim, né, eu acredito muito no potencial da educação ambiental. Se der tempo, no final eu dou um testemunho de como a educação ambiental mudou a minha vida quando eu era, olha, pequenina. Mas como a nossa live aqui ela é de construção coletiva, e às vezes a gente fala muito de como é difícil implementar a educação ambiental na escola, eu perguntei para algumas educadoras, né, que estão no dia a dia com os jovens, crianças e jovens, e quais são os desafios para elas de trazerem a educação ambiental. Então, eu não vou conseguir ler todo o relato, porque a gente tem um tempo curto aqui, mas eu vou trazer linhas desses relatos. Então, a primeira professora que me deu retorno foi a professora Maxilene, que trabalha, que ela é letrada, né, ela é profissional de letras e trabalha na educação básica, de 6º ao 9º ano na rede municipal lá em Altamira, né? E ela me disse que os principais desafios de se trabalhar a educação sanitária se referem a aperfeiçoar as práticas do cotidiano, que parecem muitas vezes tediosas para as crianças. Essa foi a palavra que ela usou, né? Tediosas. E o maior desafio é levar o educando a interessar-se pelo seu próprio corpo, com cuidados básicos e que fazem parte do seu dia a dia. Essas informações são trabalhadas nas escolas por meio de profissionais que dão palestras e que muitas vezes essas palestras se correlacionam com o conteúdo de sala de aula. Então, essa foi a fala dela sobre educação sanitária. Sobre educação ambiental, ela falou que parece ter uma maior abrangência, é muito mais comum, porque tem muitas mais ações acontecendo sobre educação ambiental, né? Uma vez que a temática de sustentabilidade, conservação ambiental e afins está em alta no momento. Então, algumas escolas tentam montar, por exemplo, hortas, jardins, mas esbarram no conhecimento técnico e profissional. Essa foi a fala da professora Maxilene. Uma outra fala dela também foi que talvez fosse melhor que a professora de ciências falasse sobre isso. E aí é interessante a gente trazer aqui, né? Eu acho que a Maxilene está aí, eu até falei isso para ela ontem, que isso também é um resultado para a gente trazer aqui, que às vezes, os professores não se sentem à vontade para tocar na temática ambiental e de sanitária. Então, mostra muito a importância dessa proximidade dos profissionais da área ambiental
ambiental e de sanitária mais dentro das escolas, né? Um outro relato foi da professora Kerlia Cássio, que é professora do ensino médio na rede estadual aqui em Santarém. E a professora Kerlia, ela trouxe alguns desafios bem pontuais. O primeiro delas é a questão estrutural das escolas públicas e a falta de recursos. Como que a gente vai falar, Raelmo, sem uso de tecnologias adaptadas aos jovens, que a gente sabe que precisa, em uma escola que ela é bem aqui, onde não tem água para beber, água para lavar a mão, onde não tem material de limpeza, onde não tem vassoura, onde não tem sequer descarga no banheiro. Como que a gente vai fazer educação sanitária e ambiental em um contexto das escolas públicas atuais, né? Que é muito triste a gente observar essa situação. Algumas atitudes também, aí ela traz um pouco do comentário que liga com o que a professora Maxilene falou, que é a questão dos cuidados que as pessoas parecem não se interessar. A rotina tediosa do cuidado com o lixo, do cuidado com o próprio corpo. E a professora Kerli trouxe aqui uma questão importante, que ela não sabe como acontece isso nas famílias, em casa, mas que parece que as crianças e os jovens chegam na escola e não têm nenhum interesse, né? Porque isso não é discutido em outros ambientes também, deixa tudo para a escola, né? Então a gente sabe que essa responsabilidade tem que ser assim compartilhada, a família, a escola na construção de um cidadão, né? Ela também percebe a falta de interesse de alguns profissionais, de alguns professores que talvez estejam desinteressados justamente pela falta de recursos, né? Não tem como a gente falar exatamente se motivar num cenário difícil como o nosso. Eu trouxe também a opinião da professora Jéssica, que trabalha com criancinhas de 2 aninhos em uma escola privada de Santarém. E aí ela falou que os desafios é que fazer educação ambiental requer muito esforço. Achei muito interessante essa fala da professora Jéssica, né? Requer muito esforço, requer muitos recursos pedagógicos, espaços, ambientes abertos e chamar profissionais da área para poder auxiliar. Ela também enfatizou a importância da família e da escola trabalharem juntas na educação ambiental para que isso seja efetivo e da importância dos especialistas participarem para auxiliar com a sensibilização. Então, muito obrigada às 3 professoras pelas suas contribuições muito positivas para a gente aqui, porque como que a gente vai ficar falando de educação ambiental sem saber o que se passa no contexto escolar? E eu queria fazer um resumo da fala das 3 professoras, dizendo o que elas falaram em comum. Primeiro, que se necessita de infraestrutura mínima para se executar educação sanitária e ambiental. O segundo aspecto é a importância da família no processo de construção, tanto da educação ambiental quanto da educação sanitária. E isso é muito discutido no meio educacional, né? O quanto que a família está se responsabilizando dentro do processo de educação e de formação de um cidadão, se isso não está jogando só para a escola e tal. Então é importante a gente trazer aqui. E a necessidade de atuação de profissionais da área ambiental para auxiliar no processo. E aí entram os profissionais da área de engenharia sanitária, de gestão ambiental, de engenharia ambiental, todos os profissionais da área ambiental para se voltar um pouco para esse público e se dedicar para a educação ambiental, né? Que muitas vezes não é considerada. Aí eu trouxe uma outra fala aqui de uma pessoinha que a gente conhece e que a gente quer muito bem, que é a Sara, né? Que é a filha da Eu perguntei para a Sara, eu falei, Yara, não interfere nessa resposta. Pergunte para a Sara como é que acontece a educação sanitária e ambiental na escola dela e o que ela aprende. E ela respondeu, professora, lá na minha escola não temos educação ambiental. Essas coisas de cuidados com o meio ambiente, eles não falam sobre lixo, nem sobre esgoto, nada disso. Eu sei porque temos que cuidar do meio ambiente, porque a mamãe fala para mim. E aí a gente vê, né, o quanto que não está acontecendo na escola e a importância da família no processo de educação, né? Então a mãe da Sara faz esse trabalho com ela diariamente porque a Yara é uma educadora ambiental. A gente sabe muito bem disso. Então é Muito isso. bom. É destacar aqui a importância da família dentro do processo de educação. Então eu queria trazer essas 3 opiniões aqui para a gente poder enriquecer um pouco mais nosso debate. E, na verdade, os três comentários traz muito bem a realidade que nós vivemos, muito. Que é os desafios, por exemplo, foi quando eu falei lá no início que o setor público ainda é muito ausente, está diretamente relacionado a essa questão da infraestrutura das escolas. Agora, se pensa, se na zona rural, na zona urbana, as escolas já são desse jeito, imagina para quem mora na zona rural, nas comunidades, em que o básico já é o básico do básico. Então, é bem complexo.
E nessa questão aí de não ter o que fazer, por exemplo, quando fala em horta, eu já lembro de você. Infelizmente, eu já imagino, eu já lembro das atividades da professora Amanda nas hortas. Então, ano passado, eu tive uma surpresa bem grande quando eu estava lá na Fazenda Goiás, aqui em Rurópolis, e tinha uma escola no quilômetro 112, e a professora chegou lá. Aí ela falou assim, Rael, você não queria ir lá ajudar a gente a construir uma horta para incentivar os alunos a participar mais do meio ambiente, essas coisas? Eu falei, mana, eu colaboro, mas onde nós vamos conseguir os materiais? Ela, não, a gente faz uma reunião com os pais e a gente tenta ver o que dá. Aí tava, inclusive, recentemente, aí logo após tinha uma reunião já marcada e eu participei da reunião e, para surpresa, elas mesmas, a maioria das pessoas eu já conhecia por estar fazendo meu mestrado, né? Então, quando se falou em desenvolver uma horta na escola, uma horta comunitária na escola, todo mundo quis participar. Então, fizemos uma atividade de construção da horta na escola. Então, a gente viu que acho que foi a primeira atividade que teve na escola em que trouxe os pais, os alunos e os outros segmentos da comunidade. Então, participou. E aqui dali a gente tirou uma atividade muito positiva. Foi algo muito positivo na comunidade e que deveriam ter mais participantes para mais profissionais da área ambiental realmente. E eu quero deixar até um adendo aí para os nossos colegas que estão assistindo, e que se puder fazer uma atividade voluntária, façam, por menor que seja, vão lá e façam, contribuam com a escola, contribuam com a comunidade local. Isso não vai envolver questão econômica, mas eu te garanto que vai te fazer enriquecer mais quanto cidadão, quanto profissional, quanto um ser educador ambiental. Então, participe, tenta contribuir, por menor que seja, mas vá lá e contribua. Porque não é porque o poder público está ausente, poder privado, que você não pode ir lá e contribuir. Eu acho muito importante isso, nós termos a consciência e participar de projetos voluntários, nós das áreas ambientais. E eu sei que a senhora adora um voluntariado, né? Que gosta de Adoro. fazer gosta de puxar os alunos para voluntariar. Eu acho isso importante. Isso é importante mesmo, não é só a questão de lá não, que futuramente as pessoas vão absorver esse conhecimento e quando estiver no mercado de trabalho, vão lembrar assim, olha como foi importante aquela atividade de educação ambiental. Eu agradeço muito as atividades, eu lembro de uma atividade que nós fizemos em Santarém, lá numa escola perto da Marinha, lá não lembro muito bem o nome do Ser Santíssimo lá, mas eu lembro da atividade. Então foi bem gratificante. E isso, com certeza, me incentivou hoje a ser um educador ambiental e estar nesse dia a dia. Isso mesmo, Helmson. Eu acho que você, a Yara, que eu acho que a Yara deve estar aí, né? São A pessoas que eu sei que Vânia, são ambiental por amor, assistindo. trabalham por amor. E uma série de outros profissionais que às vezes a gente não sabe que estejam online nesse momento, que estão aqui, porque se tem essas 25, 26 pessoas online aqui, é porque a temática toca fundo. Educação ambiental é um assunto para apaixonados, né? Então vamos lá. Para a gente poder concluir, eu acabei de ativar os comentários de novo, porque a gente está chegando em 50 minutos, eu coloquei a informação, não estou conseguindo fixar o comentário. Vou pedir para as meninas recolocarem aí, ficarem mandando a mensagem das informações que precisam mandar. Para quem quiser o certificado, mande para a gente o seu nome, a sua instituição, o seu CPF e o seu telefone para o e-mail geasa.fopa@gmail.com. Não estou conseguindo fixar o comentário. Para a gente concluir, né, eu vou fazer uma última pergunta e se alguém tiver alguma pergunta aí para a gente tentar fazer rapidinho nos últimos 10 minutos, pode mandar para a gente. Então, a última pergunta, Helmson, para a gente encerrar é: de que forma que a educação sanitária e ambiental pode ajudar em tempos de pandemia? A gente não podia encerrar essa live sem fazer essa pergunta. Se ela já tivesse sido implementada nos tempos anteriores, certeza que teria contribuído bem mais, ó. Porque sabemos que educação sanitária é cuidar da nossa saúde. Quais são as atividades básicas que nós temos que fazer na prevenção do coronavírus, né? Higienizar as mãos, usar as máscaras, não só usar máscara, mas saber removê-las, fazer a manutenção da mesma, a limpeza, entre tantos outros. Quando você está limpando a sua mão com álcool em gel, quando você sai, que você usa uma máscara, você não está cuidando só de você
você está cuidando dos seus parentes, das pessoas que você não conhece, das mais variadas pessoas. Então, querendo ou não, isso já é uma atividade de educação sanitária, porque você não está pensando só em você, está pensando em um todo. E quando nós trabalhamos com educação ambiental e educação sanitária, ela tem que aflorar, ela tem que ultrapassar o setor do egoísmo. Nós temos que pensar na coletividade. Então, é muito importante hoje a educação sanitária e tá elencada nessa temática. Por exemplo, eu quero dar aqui um testemunho, né, que não sei se as pessoas sabem, mas eu fui testado com Covid-19 e passar alguns dias isolados, alguns dias eu quero dizer semanas, né? Então, é bem complicado. E aí entra aquele conhecimento básico que você deve ter. Como manusear os seus resíduos? Como fazer a recepção dos materiais que estão provenientes do meio externo? Como, por exemplo, as pessoas que vão levar comida para você. Como vai higienizar sua roupa se você não tem uma máquina de lavar roupa em casa? Quem vai lavar para você? Como vai ser a metodologia utilizada para não transmitir e proliferar o vírus? Então, são série de questões em que, quando você pensa na área sanitária, você tem que elencar isso. Então, ou na área ambiental também, essas questões. Os resíduos sólidos, por exemplo, você tem que armazenar dentro de um saco reservado. E, de preferência, você tem que identificar que aqueles resíduos são de pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Isso vai, por exemplo, ajudar as pessoas que trabalham lá no recolhimento dos resíduos, como, por exemplo, os garis, que estão no seu dia a dia fazendo suas atividades, que não puderam parar, que são essenciais. Então, você tem que colaborar também nessas questões. Higienizar os alimentos que são provenientes do meio externo, para que você não traga para dentro de casa. E isso vale tanto para quem testou positivo, quanto para quem não testou. Porque se você faz sua compra, por exemplo, lá no iFood, chegou na sua casa, receba, higienize, faça o máximo possível de se higienizar, porque isso vai impedir que o vírus prolifere para dentro da sua residência. E você que testou positivo, use, identifique os seus resíduos, não tenha vergonha, fale para os seus vizinhos sim, fale para as pessoas que você conhece que você testou positivo sim, que eu tenho certeza que as pessoas vão colaborar. Não só você vai estar colaborando para ela não se contaminar, como as pessoas com certeza vão aflorar um sentimento de solidariedade e vai colaborar com vocês. Eu falo isso porque meus vizinhos foram de suma importância nesse período. Me ajudaram nos alimentos, me ajudaram levando os resíduos para fora, me ajudaram na manutenção, então, das mais variado. E eu não fiquei com vergonha, não. Eu falei que eu estava com Covid, então nós temos que buscar esse ato de se higienizar ao ir na rua, não pode ficar só na época de pandemia. Nós temos que lembrar, nós temos que levar para o nosso dia a dia a partir de hoje. Higienizar as mãos, usar quando estiver no ambiente de trabalho, usar a EPI corretamente, porque eu sei que a gente não usa nem as máscaras. Eu falo isso porque é o que mais a gente vê, as pessoas não usando máscara direito, corretamente. Então, Errado, né? Na época de pandemia, nós temos que saber utilizar esses EPIs. Eu, por exemplo, não sei a minha fonte de contaminação, aonde foi que eu peguei Covid-19, aonde eu contraí. Então, hoje em dia, você está suscetível em qualquer lugar. Então, o máximo possível de se higienizar, se cuidar, você está cuidando a si e está cuidando as pessoas que estão ao seu redor e até as pessoas que você não conhece. Então, vamos adquirir esse conhecimento de higiene, não só para esse período de pandemia, mas para a vida, né? A partir de hoje, vamos ter esse conhecimento no nosso dia a dia, buscar e ter mais conhecimento nas áreas ambientais. Você que não tem conhecimento, eu quero deixar uma dica aqui para as pessoas que não conhecem muito a área ambiental ou que têm muito interesse. Gente, a internet ela é utilizada muito mais que além de rede social. Então, é isso que nós estamos provando aqui. Uma rede social ela pode levar conhecimento, ela pode levar informação pertinente nesse momento. Então, utilize as suas tecnologias para conhecer um pouco da área ambiental, da área de saúde. Pesquise no YouTube, pesquisa onde tiver que pesquisar, conheça. E o conhecimento adquirido por você, você já transmite para o vizinho do lado, para o amigo, para o colega, seja lá para quem for. Mas prolifere. Você, quanto educador ambiental, você tem que estar em constante transmissão de informação. Então, você não pode ficar só para você.
adquira conhecimento e leve adiante. Essa é uma dica que eu deixo nessa época de pandemia. Saiba se solidarizar com o próximo. É isso aí, Rayamos. Para a gente encerrar, eu vou ler aqui, vou falar um pouco sobre isso também e trazer um pouco da questão que a Alcilene perguntou aqui sobre os desafios para combater o Covid, para fazer educação sanitária nas áreas ribeirinhas, né, pós-Covid. E aí ela mesma já respondeu, que era o que eu ia falar, a importância dos agentes comunitários de saúde nesse contexto, agora e daqui para frente. Nós temos um modelo único no mundo, que é um sistema, né, de educadores sanitários existentes, que são os agentes comunitários de saúde, e que nesse momento podem estar subutilizados, né? São profissionais que poderiam estar auxiliando na conversa diária das pessoas e fazendo educação sanitária. Então, a gente sabe, né, Alcilene, o tamanho do desafio que vai ser conversar com todo esse pessoal ribeirinho, que tem o hábito de circular entre uma comunidade e outra, quais são os cuidados que devem ter, né, e tudo que tem que fazer. Então, acho que a gente vai ter que trabalhar muito em cima com os agentes comunitários de saúde, porque eles têm bastante importância dentro desse contexto, principalmente no que se trata no contexto rural, no contexto das unidades de conservação. Eles são extremamente importantes e são os profissionais que podem nos auxiliar muito dentro desse processo, né? Vale a gente destacar isso, a importância de se utilizar de forma melhor os agentes comunitários de saúde, a importância da gente trazer à tona os temas de saneamento e saúde, que esse é um tema que a gente poderia discutir uma outra live inteira, 5 dias, só sobre a importância de saneamento para a saúde e qualidade de vida. Isso é uma temática nova nas minhas linhas de pesquisa que eu tenho discutido também. Que a gente pode discutir isso aí e que a gente tem que trazer, como as professoras bem disseram, se não tem água, se não tem material de limpeza, se não tem água para tomar, como que a gente vai falar em educação sanitária e em cuidados de higiene, né? Então, para a gente encerrar aqui, eu gostaria de agradecer a presença de cada um aí presente, dizer que quem está na live tem o direito a solicitar o certificado. Mandem um e-mail para a gente até hoje à noite com essas informações que estão no comentário fixado aí. Seu nome completo, CPF, telefone e instituição, para que a gente possa solicitar para a Reitoria de Extensão fazer esse certificado para você, né? Para a gente encerrar, eu queria fazer um agradecimento aqui especial ao Raelson por ter vindo dividir o seu conhecimento especializado aqui com a gente. Raelson, a gente, como você bem falou, educação ambiental é um ato de amor. A gente está aqui porque a gente quer plantar sementinhas, e sementinhas devem ser semeadas, né? Dizer para mim que é um orgulho imenso ter você como aluno aqui. Eu sempre gosto trazer os meus alunos para os debates. Isso é um hábito meu e eu sempre vou fazer isso. Se você está aí hoje assistindo e você é meu aluno, no futuro saiba que eu vou te jogar aqui também, eu vou jogar dentro de uma sala de aula para a gente conversar com o pessoal sobre educação ambiental, sobre resíduos sólidos, sobre saneamento. A gente está aqui para discutir essas temáticas mesmo. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos que mandaram as suas perguntas e contribuíram na formação e na construção dessa live, em especial a Alessandro, o Timóteo, a professora Fabrícia, a Jaqueline, a Carol e a Alcicleia. Eu quero agradecer também as professoras Maxilene, Kerly e Jéssica, que mandaram seus relatos para a gente, a colaboradora consultora ambiental lá do sul do Pará, a Sara, um abraço para a Sara, e a todos que divulgaram e participaram da live, né? Elmerson, eu te deixo com as palavras aí para a gente poder encerrar. Eu quero agradecer, né, porque, como eu falei lá no início, já estava devendo uma participação, mas tiveram alguns impasses que não permitiu, mas eu fico muito feliz em participar e espero participar em outras ocasiões também e mais atividades. Eu vou estar sempre disponível e eu quero agradecer a todo mundo que participou da live. Eu sei que conhecimento, você tem que lembrar, eu quero deixar um recado, conhecimento nunca é demais, então muito obrigado por todos que participaram. Eu sei que de alguma maneira vocês estão adquirindo algum conhecimento e que vai levar para o seu dia a dia. Então, meu muito obrigado. Obrigado a todos que contribuíram de maneira direta ou indiretamente para essa live estar acontecendo. E obrigado pela senhora por estar sempre presente na minha vida, né, tanto como profissional quanto na questões pessoais. Então, é uma pessoa que eu tenho muito, muito carinho e eu levo para a vida mesmo. E eu me inspiro muito quanto profissional. E eu sei que um dia, quando eu estiver na área acadêmica, eu vou ter a senhora como um espelho de uma pessoa que não está só por educar por obrigação, mas por gostar da sua atividade quanto educanda, porque escolheu estar fazendo aquela atividade por ser uma vocação mesmo. Então, para mim, eu sempre tive muito interesse nas suas aulas e
As cobranças, olha, gente, para quem está assistindo, a professora Amanda, ela é muito, ela cobra bastante, tá? Então, quem estiver fazendo a disciplina dela, se atente, se atente. Então, essa Rael, cobrança, vocês vão ver que vocês vão ver que essa cobrança ela vai ser muito importante quando vocês se formarem. Quando você estiver numa empresa, quando você estiver num mestrado, quando você estiver. Vai ser importante para você enquanto cidadão. Vocês vão ver, vocês vão aprender, e eu falo isso por experiência própria e por testemunho de outros colegas que eu tenho contato no dia a dia e que agradecem muito por esses ralhos, né, nas aulas, que é de suma importância. E Rael, quanto mais ralho, eu quero dizer uma coisa, que a quanto live mais ralho você leva de um professor, significa que ele está interessado na sua formação, ele quer lhe transmitir conhecimento. Então, nunca reclame, aceite e leve para a vida. É isso aí mesmo, Raelson. Muito obrigada. A gente tem 30 segundos para encerrar, então um abraço para você. Um abraço para todos. Obrigada pelas suas palavras. Eu fico muito feliz como professora de ouvir isso. E é isso. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Um abraço e até a próxima, que semana que vem tem uma live com a Alcilene, que está presente aí. Tchau, pessoal. Tchau.